E é isso aí, meus queridíssimos alunos da melhor pós-graduação voltada para o fisiculturismo e fitness corporal. A pós-graduação de Bodybuilding Coach da Faculdade Uniguaçu, a original. É isso aí. Gente, então, continuando aqui a aula que não foi possível nós terminarmos aquele dia lá em São Paulo e retornamos aqui com o nosso queridíssimo GH, a nossa queridíssima somatotrofina, tão desejada. Isso aí, minha gente. Então, o GH, sim, ele tem uma ação sinérgica com os hormônios androgênicos. Até por isso não faz sentido fazermos o uso do GH isoladamente, a não ser que o indivíduo realmente tenha uma deficiência na produção de GH. Tá bom, gente? Então, quando nós falamos ali do uso do GH buscando melhora da estética corporal, tanto em relação à hipertrofia como em relação à queima de gordura, normalmente nós não vemos resultados expressivos ao fazer o uso do GH isoladamente, beleza? Então, deixem isso sempre bem claro na mente de vocês, tá? E também não é porque o GH ele aumenta a lipólise e aumenta a queima de gordura que ele vai contribuir nos casos de obesidade ou nos casos de emagrecimento, tá? Então temos diversos estudos que mostram que o GH ele pode não contribuir no emagrecimento, beleza? Então, vindo aqui agora para abordarmos a respeito da dosagem de GH sanguínea. É um exame que não é muito comum de ser utilizado, até porque quando nós vamos avaliar em quais momentos do dia ocorre uma maior produção de GH, nós vemos que essa produção de GH ela é maior tanto no período noturno, durante ali o sono profundo, como também no período em que estamos realizando exercícios, principalmente exercícios intensos. Então, não há por que nós fazermos uma dosagem de GH em um indivíduo num horário onde ele possivelmente não estará produzindo GH, que é o momento que normalmente nós fazemos ali a coleta do sangue, tá? Para realizarmos os exames. Então, se quisermos averiguar, avaliar a nossa produção, seria necessário fazermos a coleta durante o sono ou bem logo no momento ali após o exercício físico. Tanto que para avaliar a produção endógena de GH naqueles indivíduos em que realmente o profissional está desconfiando que ele não produz, ou seja, ele tem uma deficiência da produção de GH, nós temos diversos outros exames que são feitos através, ou seja, esses exames eles devem ser realizados a coleta após a administração de fármacos que estimulem a nossa produção de GH ou logo após um exercício físico intenso, tá? Então, muitas vezes o profissional, o médico, ele solicita essa dosagem em horários distintos. Muitas vezes é necessário a pessoa fazer a coleta em repouso e realizar um exercício físico intenso. Então, normalmente o médico ele solicita ali a 15, 20 minutos de corrida na esteira, tanto que lá no nosso laboratório nós tínhamos uma esteira para que a pessoa pudesse realizar esses exercícios quando o médico solicitava, tá bom? E logo após, assim, a pessoa descia da esteira já ia direto para a coleta do sangue, pois aí sim nós conseguíamos ali verificar a produção endógena do GH. Porém, no nosso contexto do fisiculturismo, ele pode ser utilizado para avaliarmos a eficácia, para avaliarmos a qualidade do GH que nós estamos utilizando, tá bom? Então, tanto que eu já perdi uma grande quantidade de dinheiro fazendo uso de fármacos, fazendo uso do GH, que não era de uma boa procedência. E como que eu descobri isso? Lógico, eu comecei a fazer o uso, eu verifiquei que os resultados não estavam de acordo com aquilo que eu já havia experimentado e realizei a dosagem. No próximo slide eu vou explicar para vocês ali como devemos fazer essa aplicação e essa coleta, tá? E aqui, este resultado foi em 2021, tá? Onde eu estava utilizando ali entre 5 a 6 UI de GH e era um GH de muito boa qualidade, que era um sizing, era original, tá bom? E é onde nós encontramos ali
uma produção, tanto que se vocês forem avaliar, né, a produção, produção não, porque era de um GH exógeno. Porém, os valores eles estão maiores que os valores produzidos até na juventude, tá? Que ficaria ali próximo de 6,2 no máximo, né, nanogramas por ml. E vocês também podem avaliar, podem verificar que a produção nas mulheres, ela algumas vezes ela pode ser até um pouco maior do que a produção no homem. Beleza, gente? Então, no nosso contexto, o uso da dosagem de GH sanguínea, ela vai basicamente ter esse objetivo: verificarmos a qualidade do GH que estamos utilizando, tá? Então, trazendo aqui alguns efeitos do GH, então não faz muito sentido fazermos o uso do GH isoladamente, tá? Porém, quando o GH ele é utilizado juntamente com os esteroides androgênicos, nós temos ali uma sinergia, nós temos uma potencialização dos efeitos, tá? Tanto o GH potencializando os esteroides e os esteroides potencializando o GH, tá? Então, o GH, ele sim, ele tem efeito lipolítico, né? Então ele tem efeito na quebra da gordura e também na oxidação dos ácidos graxos. Então, acredito que vocês já saibam diferenciar, né, lipólise de oxidação. Lipólise seria a quebra do triacilglicerol. O triacilglicerol é a forma que é armazenado esse ácido graxo, tanto armazenado quanto transportado da nossa corrente sanguínea, tá? Porém, para que esses ácidos graxos eles sejam queimados, eles sejam metabolizados, é necessário essa lipólise. É necessário a quebra do triacilglicerol, que são três moléculas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol. Então, após quebrado, esse triacilglicerol ele vai ser convertido em ácido graxo livre, e esse ácido graxo livre ele consegue ser metabolizado, ele consegue ser queimado se esse indivíduo estiver em déficit calórico, tá bom? Deixando bem claro isso para vocês, tá? Porém, o uso do GH, ele pode aumentar a resistência à insulina e, consequentemente, a produção de insulina, chegando também, muitas vezes, a aumentar a glicemia, fazendo com que o indivíduo ele entre ali num estado de pré-diabetes ou diabetes, que nós iremos falar a respeito do exame da dosagem de hemoglobina glicada, mais à frente, e explicarei um pouquinho para vocês a respeito desta resistência à insulina, tá bom? Então, ele aumenta a captação de aminoácidos pelas células, ele aumenta a tradução do RNA mensageiro, fazendo com que as células elas produzam mais proteínas, tá bom? Pelos ribossomos, que são as organelas responsáveis pela produção dessa proteína, e ele auxilia muito na redução do catabolismo de proteínas e aminoácidos, principalmente ao aumentar a oxidação de ácidos graxos, tá? Então, digamos que o GH ele faz com que as nossas células utilizem mais facilmente a gordura como fonte de energia e deixe e reserve um pouco mais as proteínas, ou seja, ele reduz ali o catabolismo. Então, até por isso que ele é muito utilizado no meio do fisiculturismo, principalmente no pré-contest. Porém, eu tenho uma opinião que é que assim, para nós realmente vermos o efeito consistente dessa sinergia do uso do GH com esteroide, é necessário ali fazer este uso por pelo menos 5 ou 6 meses para nós começarmos a ter essa noção mais real do efeito dessa sinergia, principalmente abordando a respeito da hipertrofia muscular. Beleza, gente? Então, assim, este exame aqui, como eu já trouxe aqui para vocês, foi um exame que eu fiz a coleta após a administração. Agora eu não me lembro exatamente se eram 5 ou 6 UI de GH. E, trazendo nesse slide aqui, vocês podem ver a cinética de liberação do GH. Ou seja, ao administrarmos o GH, ele fica sendo liberado na corrente sanguínea por aproximadamente ali 11 a 12 horas, tá bom? Tendo o seu pico entre 3 a
4 horas, tá? Lembrando que este gráfico aqui, ele mostra a cinética quando o GH é feito, quando a administração é feita subcutânea, tá? Quando a administração é feita intramuscular, este pico ele é atingido um pouco mais rapidamente, então em torno ali de 2 a 3 horas, tá? E a cinética, ou seja, ele fica sendo liberado também um pouco menos. Então, se na subcutânea o pico nós encontraremos o pico ali com algo próximo de 3 a 4 horas e ele vai ficar sendo liberado por 11 horas, vamos colocar, né? Na intramuscular, este efeito é um pouco mais rápido, temos que entender que quanto mais profundo for a aplicação, quanto mais irrigado de sangue é o local da aplicação, isso tende a acelerar tanto o aumento da concentração sanguínea, como também o tempo que esse fármaco ele vai ficar sendo liberado na nossa corrente sanguínea. Pois nós temos que entender que quando nós fazemos uma aplicação, principalmente se for uma aplicação intramuscular, o fármaco ele vai ficar nesse local da musculatura, sendo liberado gradualmente para a corrente sanguínea, que é bem diferente de quando é feita uma aplicação endovenosa, tá bom? E então, trazendo novamente aqui, né? É muito utilizado no fisiculturismo, pois sua sinergia com os esteroides trazem melhores resultados hipertróficos e possíveis redução nos riscos de lesões músculo-tendíneas. Ah, então assim, sim, o GH ele aumenta ali a produção de colágeno, então ele pode contribuir, né, na regeneração dos tendões, tanto que quando eu tive a lesão, então eu tive uma lesão em 2023, quando eu estava sem nada de esteroide, pois eu e minha esposa estávamos querendo ter filhos, e foi uma ruptura. Cadê? Vamos ver aqui. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem a cicatriz, né? Então foi uma ruptura total de bíceps, e eu não fiz o uso do GH, pois como eu não estava utilizando nada de esteroide, ia ser um investimento desnecessário. Eu iria gastar dinheiro sem ter um efeito pronunciado, tá? Porém, quando essa pessoa não está no contexto que eu estava, como eu estava querendo ter filhos, é, conseguimos ter, graças a Deus, eu e minha esposa. Temos hoje o nosso João, que está completando hoje, né, no dia de hoje, dia 16 do 11, 10 meses, tá bom? Então, ele pode sim, o uso do GH, ele pode sim contribuir na síntese de colágeno, tá? Melhorando ali a recuperação dos tendões. Porém, desta mesma forma, ao produzir mais colágeno, ele pode trazer uma insuficiência cardíaca maior. Por quê? Porque ao fazermos o uso do GH juntamente com o esteroide, nós temos ali uma toxicidade cardíaca, tá? E algumas fibras musculares do coração, elas podem acabar perdendo a função devido a um depósito muito acentuado de colágeno, que é como se fosse uma queloide, né? Então, determinadas fibras musculares, elas podem ter ali fissuras, né? Elas podem ter ali, principalmente cardiovasculares, né? Elas podem ter agressões, e se esse indivíduo estiver fazendo uso do GH juntamente com esteroides, essa regeneração do tecido cardíaco, ela pode ficar ali comprometida, e ao ser depositado muito colágeno, esse coração, essa partezinha ali, ela pode ficar, seria tipo um coração meio manco, né? Ele fica contraindo, só que aquela região, ela não tem uma contração eficaz como tinha anteriormente, tá bom? Então, usar somente GH pode não trazer resultados estéticos satisfatórios, isso eu já abordei com vocês. E em relação ali ao uso exógeno, que seria basicamente a única utilidade do exame, da dosagem de GH para nós, tá? Seria realmente para verificarmos se esse GH que nós estamos utilizando, ele é de boa procedência ou não. Então, é necessário fazermos a aplicação do GH e realizarmos a coleta de sangue
Se essa aplicação ela foi feita intramuscular, realizarmos ali a coleta de sangue entre 2 a 3 horas. Se essa aplicação for feita subcutânea, de 3 a 4 horas, tá bom? E não é necessário estar em jejum, viu, gente? Porque muitas pessoas acreditam que ao fazer o uso do GH é necessário estar em jejum para que ele tenha a sua ação, e não, tá? Quando nós vamos, quando nós vamos utilizar algum peptídeo secretagogo, ou seja, algum peptídeo que estimule a nossa produção de GH, aí sim é necessário estarmos em jejum, tá? Então, temos diversos peptídeos, temos o GHRP, temos o ipamorelin, temos o CJC, né, com DAC e sem DAC. Eu prefiro muito mais o sem DAC. Gostaria muito de ter tempo aqui para abordar com vocês a aplicabilidade do uso desses peptídeos, até porque em alguns contextos, então, se a pessoa realmente precisa comer muito e ela não está conseguindo, o GHRP, né, tanto 2 quanto 6, eles são bem interessantes, pois eles estimulam muito a fome. Tanto que a ação deles na produção de GH é através do aumento da produção de grelina. Então, o indivíduo é necessário que esse indivíduo esteja em jejum, fazer a aplicação e aguardar ali em torno de 30 minutos para realizar a refeição. Isso quando o indivíduo está fazendo uso dos peptídeos. Agora, o uso do GH, não. Tá? Você está aplicando, independente se você está em jejum ou não, se você está comendo ou não, ele está sendo liberado na corrente sanguínea. Tá bom, gente? Então, tá. Gustavo, e em relação ao horário, que horário que é melhor fazermos o uso do GH? Olha, o que nós temos de evidência, o que nós temos de estudos, tá? Esses estudos eles foram realizados em indivíduos que realmente tinham deficiência de GH, que é um contexto totalmente diferente do nosso, tá bom? Então, nesses indivíduos, eles verificaram que a melhora clínica ela foi observada com maior potência quando esse GH era administrado no período noturno. Porém, esses indivíduos eles não produziam endogenamente o GH. Enquanto no nosso contexto não tem como nós afirmarmos que horário vai ser melhor de ser feito o uso, tá bom? O que resta a nós é trabalharmos no lifestyle, né? Trabalharmos ali, digamos que fazendo extrapolações. E até por isso também que eu sempre recomendo o indivíduo, a pessoa, experimentar o que faz mais sentido para ela. Por quê? Citando o meu exemplo mesmo, né? Então, no período em que eu morava em Rondônia, né, a- eu já competia no fisiculturismo e a minha rotina era bem louca. Então, assim, eu dormia no máximo ali 5 horas por noite, tá? E neste período, eu treinava ao acordar. Então, assim, eu ia dormir meia-noite, acordava às 5, me arrumava ali e tal, começava a treinar tipo umas 5:30, no máximo umas 6 horas. E eu observava que ao fazer o uso do GH no período noturno, eu acordava muito mais disposto e conseguia fazer treinos muito mais intensos do que se eu fizesse a aplicação em outros horários. Temos que entender também que alguns indivíduos, quando realizam a aplicação durante o dia, eles se sentem muito mais sonolentos durante o dia. Tá? Então, esta resposta de qual seria o melhor horário é muito individual, pois depende muito da rotina daquela pessoa, tá? E assim, se formos extrapolar um pouco mais, talvez seria interessante fazer o uso durante o dia, pois assim, dessa forma, talvez nós teríamos ali, talvez, gente, deixando bem claro, tá? Talvez nós teríamos a produção endógena no período noturno e teríamos também a liberação do GH durante o dia, ao fazermos a administração do GH logo ao acordar. Porém, esse GH, ele vai até o fígado, ele vai liberar IGF-1, e o IGF-1 por si só, ele pode também causar feedback negativo na nossa produção. Tá? Então, eu não posso afirmar que, se eu fizer a aplicação durante o dia, a minha produção ela não vai ser impactada, pois ela pode ser impactada devido à conversão do GH em IGF-1. Bom, e. Tá.
E temos também alguns profissionais que fomentam que talvez ao fazermos o uso do GH dia sim, dia não, ou seja, né, de forma intermitente, isso pode contribuir para que não ocorra uma atrofia da hipófise. Então, nossa hipófise é quem produz o nosso GH e digamos que assim, o que nós verificamos na prática é que ou fazermos o uso diário ou fazermos o uso em dias intermitentes, o resultado final ele tende a ser o mesmo, tá bom? E é lógico, se for fazer o uso em dias intermitentes, a dose tem que ser dobrada. Então, se eu estou utilizando 4 I por dia, se eu for fazer o uso intermitente, eu utilizarei 8 I por dia, 8 I dia sim, dia não, tá? E talvez, não tem como eu afirmar, talvez, fazendo uso dessa forma, a hipófise, ela, digamos que continue, pelo menos em partes, fazendo a sua função da produção do nosso GH endógeno. Beleza? Então, deixa eu tentar ver se não esqueci mais nada. Abordei ali a respeito dos horários, que é algo muito. E até dei uma pausazinha aqui para ver se eu lembrava de mais algo, que não estava ali no slide, algo da prática. E assim, temos algumas pessoas que preferem fazer o uso endovenoso, tá? Porém, nós temos que entender que a molécula de GH, ao entrar na corrente sanguínea, ela tem ali um período de efeito muito curto, tá? Algo próximo de 10 a 15 minutos, né? Então, ao meu ver, seria muito mais interessante fazermos o uso dele subcutâneo ou intramuscular, pois este GH ele fica sendo liberado na corrente sanguínea por um período muito maior, tá bom? E estes picos aqui seriam ali fazendo uso principalmente do GHRP, que é o peptídeo, tá? Só que não faz muito sentido nós fazermos o uso junto do GH com os peptídeos, tá bom? E temos que lembrar também que nós teremos ali o peptídeo FRAG, que seria a parte apenas que corresponde à melhora da lipólise e à melhora da oxidação de gordura do GH. Ou seja, o peptídeo FRAG, ele teoricamente, ele não vai até o fígado e estimula a produção de IGF-1. Tá bom, gente? Eu não vou trazer para vocês a dosagem de IGF-1, porque nós não temos muito bem claro, tá? Padronizado o quanto que deverá aumentar a produção de IGF-1 com o uso do GH, tá? Nós temos bem claro indivíduos que não produzem GH. Então, sim, o indivíduo que não produz GH, nós temos ali algumas padronizações em relação ao uso de determinada quantidade de GH tem que aumentar o GF1 em tanto. Porém, quando nós vamos abordar o nosso contexto, nós não temos essa padronização, tá beleza? E também nós temos que entender que uma grande parte do IGF-1 ele é produzido dentro dos tecidos. Tá? E a produção dentro dos tecidos não há como nós dosarmos, não há como nós avaliarmos através da dosagem sanguínea, porque a dosagem sanguínea é uma foto momentânea do sangue e não de tudo, de todo o corpo, vamos supor. Bom, gente, então, em relação ao GH, é isto. Vindo agora aqui para a dosagem de hemoglobina glicada, então, só explicando para vocês aqui, porque talvez algumas pessoas não entendam esta figura, tá? Então, nós temos aqui uma hemácia, né, com o HbA1c, que seria ali a molécula da hemoglobina glicada, tá? Segurando a mão da glicose e falando, ninguém solta a mão de ninguém, né? E a glicose, puta com ela, me solta a linguaruda. Por quê? Esta ilustração. Porque este exame de hemoglobina glicada, ele foi um exame
que ele foi desenvolvido pensando principalmente no controle do diabetes, tá? Antes de termos a dosagem de hemoglobina glicada, o controle dos diabéticos, ele era muito mais realizado ali através da dosagem de glicemia em jejum e de glicemia pós-prandial. Porém, a glicemia em jejum e a glicemia pós-prandial são exames muito voláteis, dependendo do que aquela pessoa está fazendo, tá? E era muito comum a pessoa diabética, antes de ir ao médico, então, eu vou ao médico daqui a um mês. Então, eu começo uma dieta, realmente eu começo a fazer mais exercício, eu começo a ingerir alimentos mais ajustados, né? Eu começo a reduzir o consumo de carboidratos refinados, reduzo ali o consumo de açúcares, né? E quase sempre essa glicemia, tanto em jejum quanto pós-prandial, elas davam ali valores mais próximos dos valores recomendados, ou seja, valores mais baixos, tá? Porém, o exame de hemoglobina glicada, ele é um exame que ele avalia ali como andou a nossa glicemia, como andou o nosso açúcar no sangue, em pelo menos 120 dias, tá? Então, por mais que esse indivíduo ele faça uma dieta um mês antes de ir fazer a consulta, né? Ou a coleta de exame para fazer a consulta, isto terá pouca, pouca interferência no na dosagem de hemoglobina glicada. Por quê? Porque a hemoglobina glicada, ela nos mostra como andou ali a glicemia por um período de aproximadamente 120 dias, que é o período onde as hemácias têm ali a sua vida, tá? Lógico que algumas pessoas podem ter patologias em que essas hemácias elas vivem um pouco menos. Para esses indivíduos, nós temos outros exames, como a dosagem de frutosamina, né? Temos outros exames, porém, no contexto geral, a hemoglobina glicada é um exame muito mais utilizado, tá? E muito melhor também de utilizarmos do que a própria insulina em jejum, tá? Tanto que eu acho que na aula que está gravada, né, nós temos ali a abordagem do uso da insulina em jejum, não que ela seja inútil, porém, não é através da insulina em jejum que nós verificaremos se esse indivíduo ele está entrando num estado de pré-diabetes ou diabetes, pois o diabetes e o pré-diabetes ele é verificado através da glicemia, ou seja, como que está ali a oscilação do açúcar no sangue. Porque a insulina em jejum, ela pode ser utilizada? Pode ser utilizada. Porém, é muito mais como uma forma de você mostrar para o paciente, mostrar para o cliente que ele está produzindo menos ou está produzindo mais do que ele estava antes, né? Ou do que ele já produziu. Então, assim, eu aconselho nós nos basearmos muito mais na hemoglobina glicada. Tá, beleza? Então, a hemoglobina glicada é um conjunto de substâncias formadas entre a hemoglobina A e alguns açúcares, né? A hemácia é livremente permeável à molécula de glicose. A hemoglobina glicada acumula-se dentro das hemácias, né? Então, a hemácia, ela não precisa dos receptores GLUT para que a glicose adentre a hemácia. Então, a concentração sanguínea que estiver a glicemia, ela, ela vai estar também no interior das hemácias, tá bom? Já abordei com vocês a respeito da meia-vida. Quanto maior a glicemia, maior a concentração de hemoglobina glicada. E quando formos realizar o exame de hemoglobina glicada, é necessário nós nos atentarmos sobre qual metodologia está sendo utilizada para dosar aquele exame, pois temos outras metodologias que não são tão fidedignas, não são tão úteis, e a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia seria ali o uso da hemoglobina glicada realizado pela metodologia HPLC. Bom, gente, então vamos ter sempre isso em mente, pois eu mesmo, se a pessoa me trouxer algum exame de hemoglobina glicada que não seja por essa metodologia, eu nem observo, nem.
eu descarto, tá? Pois eu, por a minha família, né, minha mãe, ela tem um laboratório de análises clínicas há mais de 40 anos e eu assumi esse laboratório. Eu formei em 2009, biomedicina, assumi em 2010, fiquei no laboratório até 2018, que foi quando eu vim embora aqui para Balneário, tá? E então, até trazendo um pouco mais a respeito do uso do GH. Então, quando eu estava lá, devido à minha rotina ser bem louca, eu dormir pouco, eu observava que ao fazer o uso do GH no período noturno, eu sim, me sentia melhor e meus treinamentos eram mais intensos e minha musculatura ficava muito mais densa, muito mais preenchida, né? Porém, quando eu vim para cá, que eu ajustei um pouco melhor a minha rotina e eu estava conseguindo dormir mais, né? Eu comecei a fazer o uso no período diurno, tá bom? Então eu acordava, fazia a aplicação e segue o day normalmente, tá? Então, continuando aqui na dosagem de hemoglobina glicada, aqui nós temos uma ilustração mostrando quais seriam ali os valores recomendados de hemoglobina glicada. Então, o ideal é que a hemoglobina glicada esteja abaixo de 5,7%. Entre 5,7 a 6,5, esse indivíduo ele já está classificado ali dentro do pré-diabetes. E se essa hemoglobina glicada der acima de 6,5, esse indivíduo já está classificado com diabetes, tá? Então, a hemoglobina glicada é um exame que nós temos como parâmetro o diagnóstico do diabetes, ou seja, é possível sim, lógico que quem vai dar esse diagnóstico é o médico, porém, como eu já abordei com vocês, alguns exames, eles precisam de exames confirmatórios, tá? Outros exames, como a hemoglobina glicada, ela por si só, ela já pode sim dizer se a pessoa está, se a pessoa não é diabética, se a pessoa é pré-diabética ou se a pessoa é diabética mesmo, tá bom? Então, temos aqui, tá? Temos aqui alguns outros resultados. Então, assim, o indivíduo que realiza ali, o indivíduo que não é diabético, né? A glicemia em jejum tem que estar abaixo de 100 e a pós-prandial abaixo de 140, né? O pré-diabetes, a glicemia em jejum ela tem que estar ali entre 100 a 125 e a pós-prandial entre 140 a 199. Então, assim, pós-prandial seria após a ingesta de ou uma refeição. A padronização seria a ingesta de 75 gramas de dextrosol. Então, quando nós vamos seguir ao pé da letra o que seria uma coleta de glicemia pós-prandial, seria após esse indivíduo ingerir esta quantidade de carboidratos, que muitas vezes vem dentro de um frasquinho que contém ali 75 gramas de dextrosol, tá? E o indivíduo, para ser classificado com diabetes, né, ele tem que estar com a hemoglobina glicada acima de 6,5%, ou a glicemia de jejum acima de 126 e a pós-prandial acima ou igual a 200, tá bom? Então, é muito mais útil nós utilizarmos a dosagem de hemoglobina glicada para avaliarmos se aquele indivíduo precisa fazer o uso da insulina ou não, tá? Então, assim, nós temos, porque se formos nos basear no que as evidências nos trazem, em relação ao uso da insulina voltada para a hipertrofia, os resultados não são tão consistentes, não são tão animadores quando nós vamos avaliar a hipertrofia muscular, tá? Então, assim, a insulina ela é um hormônio anabólico? Com toda certeza. Principalmente um hormônio anabólico do tecido adiposo, tá? Agora, quando nós vamos abordar a respeito da ação da insulina na hipertrofia muscular, não é algo tão evidente, tá? Até eu sou uma pessoa que eu não concordo muito com o uso da insulina, principalmente se essa pessoa não estiver fazendo uso do GH, tá? Então, normalmente
Lógico que o peso corporal ele vai se elevar? Vai se elevar, né? Porém, quase sempre essa elevação, ela vem através ali de uma retenção hídrica maior ou através de um acúmulo de gordura maior, né? Então, é errôneo nós afirmarmos que um indivíduo que já usa esteroide, ao colocarmos insulina sem o uso do GH, essa insulina ela vai realmente amplificar muito a hipertrofia, tá? Temos alguns mecanismos que mostram que o uso da insulina ele pode reduzir a produção de SHBG, com isso trazer ali uma testosterona livre mais elevada. Porém, nós vamos abordar a respeito disso quando estivermos falando a respeito da dosagem de testosterona e vocês vão ver que porque não faz muito sentido. Porém, o indivíduo que está fazendo uso do GH e dos esteroides, pode ser comum nós observarmos uma hemoglobina glicada que vai se elevando, tá? Se, por acaso, essa hemoglobina glicada ela estiver chegando ali próximo de 6, 6,2, 6,4, talvez seja interessante esse indivíduo fazer o uso sim da insulina, tá? Porém, eu recomendaria muito mais o uso da insulina de longação, né? Então, uma glargina, alguma insulina que tenha ali um efeito bem prolongado, pois dessa forma, dificilmente esse indivíduo ele vai sentir hipoglicemia, tá? Porém, se você quiser fazer o uso da insulina rápida ou ultra rápida, é necessário termos uma noção do pico, do efeito, né, que normalmente ele começa ali com 15 a 30 minutos, tá? E para não termos hipoglicemia, é necessário uma ingesta de aproximadamente 10 gramas de carboidrato, de alimento, de macronutriente, carboidrato e não de alimento, né? Para cada 1 UI de insulina. Então vamos supor que se o indivíduo ele quer fazer o uso ali de 10 UI de insulina, rápida ou ultra rápida, né? É necessário ele fazer uma refeição, ou líquida ou sólida, né? Então um shake, alguma coisa do tipo, com aproximadamente 100 gramas de macronutriente carboidrato. Ou seja, 100 gramas de arroz, em 100 gramas de arroz nós temos ali aproximadamente 30 gramas de carboidratos, né? Então, seria ali uma refeição com aproximadamente 400 gramas de arroz, tá? Ou algum shake que contém ali, vamos supor, 30, 40 gramas de. Pode ser uma farinha de aveia, pode ser uma. Ou algo mais rápido, né? Que a farinha de aveia ela é mais lenta. Lógico que eu ia falar farinha de aveia junto com um açúcar, né? Junto com mel, junto com algum doce ali, que a absorção mais rápida do que a farinha de aveia. Ou a pessoa também pode fazer o uso de maisena, né? Que tem praticamente a mesma ação ali do Oxmase. Ou da farinha de arroz, do flocão de arroz, né? Então, sempre se atentar a isto e eu recomendo que a refeição seja realizada antes da aplicação, tá? Pois se a pessoa fizer a aplicação e for fazer a refeição, dependendo do quanto o seu sistema, seu sistema digestório ele está preenchido ou não, essa absorção ela pode ser identificada, tá bom? Então, é sempre interessante fazer a refeição e ou durante a refeição fazer a aplicação ou após a refeição fazer a aplicação da insulina, tá bom? Lembrando que talvez o uso da insulina com o esteroide não tenha esse efeito desejado em relação à hipertrofia muscular e sim muito mais voltado para o ganho de gordura. Enquanto quando o indivíduo faz o uso do esteroide junto com o GH, aí sim faz muito mais sentido fazer o uso da insulina. Beleza, gente? Então, acredito que seja isso que eu tinha que abordar com vocês em relação à insulina, em relação ao GH, em relação ao monitoramento da glicemia, né, através da hemoglobina glicada. Então, não há por que ficarmos fazendo diversas glicemias, né, ficarmos ali fazendo diversas dosagens de insulina, pois o exame de hemoglobina glicada é um exame barato. Então, assim, em torno de 30, no máximo, estourando R$ 50. Isso se o laboratório estiver querendo ganhar muito dinheiro
em cima de vocês, tá? E outro fator de extrema relevância é que nós devemos lembrar a insulina, ela pode aumentar ali a dislipidemia, tá bom? Piorar ainda mais o quadro de produção, de elevação da produção do LDL, do colesterol LDL, tá? Então, os esteroides, eles já têm essa característica de piorar ali o perfil lipídico, tá bom? Tá ligado? Eu tô vendo aqui. De piorar o perfil lipídico. O GH, em conjunto com os esteroides, vai piorar, possivelmente vai piorar um pouco mais, e ao adicionarmos a insulina, tudo isso acaba muitas vezes piorando ainda mais o perfil lipídico, tá? E outra coisa também que nós devemos lembrar, que é de extrema relevância. Fisiculturismo é um esporte onde a avaliação é muito subjetiva e é uma avaliação estética. Então não está associado a quem está mais pesado, a quem tem mais muscularidade. Não, é quem tem o físico ali mais harmônico, o físico mais próximo daquilo que eles estão pedindo, né? Então, ao meu ver, é muito mais interessante ir aumentando o volume sem deixar a linha de cintura aumentar, né, do que apenas aumentar o peso corporal, tá bom? Porque se fosse assim, o Phil Heath, né, não teria ganhado diversas vezes do Kai Greene. Kai Greene sempre foi mais pesado, que o Phil Heath sempre se apresentou melhor, porém, o físico do Phil Heath sempre foi um físico muito mais estético, né? A linha de cintura dele, ela, não só a linha de cintura, né, a simetria e tudo que nós já sabemos ali. Beleza, minha gente? Então vamos em frente, que atrás vem gente. Bora lá, gente. Nossa, tanto de gente. Testosterona, reposição versus abuso. Então vamos conversar um pouquinho a respeito da testosterona, para depois eu explicar um pouco melhor sobre a dosagem, né? Sobre o exame, os exames, né, de dosagem de testosterona. Então, faltam evidências sobre o uso suprafisiológico e seus efeitos na saúde, diferentemente da TRT. TRT é o uso ali de até 100 miligramas por semana, né, que é feito na terapia de reposição de testosterona. Lógico que algumas pessoas terão que utilizar doses menores do que esta, pois ao utilizar essas dosagens, esses indivíduos eles podem apresentar ali poliglobulia, eles podem apresentar o engrossamento do sangue. Então, é algo muito individualizado. Porém, nós realmente temos pouquíssimas evidências abordando a respeito do uso suprafisiológico, o uso que nós fazemos no fisiculturismo. Eu até trouxe, né, um gráfico ali que eu vou mostrar para vocês, de um estudo que foi conduzido pelo Bazin, onde eles administraram ali em algumas pessoas, em alguns homens, até 600 miligramas de testosterona por semana. Porém, contudo, entretanto, foi por um período de no máximo 6 meses. Tá? Então, nós não podemos extrapolar esses resultados para o uso no longo prazo, para o uso crônico, pois muitas pessoas fazem esta extrapolação. E então vamos supor, eu fiz o uso de testosterona dos 21 anos até os 32. Então foram praticamente 11 anos fazendo uso suprafisiológico, né? E uma grande parte deste período eu utilizei ali dosagens maiores que a da TRT, tá bom? Só que toda a vida que eu fiz o uso, eu tinha muito bem a noção, dos colaterais que poderia ter, então eu sempre cuidei o máximo dos outros fatores que estão relacionados. Alimentação, eh, a realização de outros exercícios, visando ali a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, dar muito bem a prioridade em relação ao sono. Então, tudo isso nós temos que a alimentação.
tentarmos ali ingerir o mínimo de gordura saturada possível, monitorarmos muito bem a pressão sanguínea. Então, tudo isso nós temos que ter em mente. Seu abuso pode causar dependência e contribuir no desenvolvimento de transtornos psíquicos, com toda certeza. Então, eu me considero uma pessoa dependente de testosterona, pois eu fiquei ali basicamente 2 anos, de 2 para 3 anos, sem utilizar testosterona, pois eu e minha esposa estávamos tentando ter filhos, graças a Deus tivemos, e neste período em que eu fiquei sem nada de testosterona, caramba, foi péssimo, foi horrível, 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 horrível mesmo. Só que isso é muito individual, tá, gente? Depende muito das características anteriores do indivíduo, né, da pessoa. Pois eu já acompanhei pessoas que deixaram de fazer o uso e levaram tranquilamente, levaram muito bem, esse período de TPC, esse período de, de retirada, conseguindo até permanecer sem utilizar novamente. Porém, eu já não consegui. Ao termos ali o nosso filho, então eu e minha esposa tivemos o filho e eu retornei, só que hoje eu utilizo no máximo ali 125 miligramas por semana, até porque o meu peso corporal ele sobe muito rapidamente quando eu coloco quantidades maiores e isso acaba atrapalhando a minha performance na corrida. Então eu gosto de correr, eu treino musculação em torno de 3 a 4 vezes na semana e 3 vezes na semana eu corro. No máximo, no máximo, no máximo 10 quilômetros. Tá bom? Não tenho pretensão em fazer maratonas ou coisas do tipo. Eu prefiro muito mais melhorar o meu tempo, ou seja, aumentar a intensidade, então tentar correr mais rápido, do que aumentar a distância, né? Do que aumentar ali a resistência em si. Tá? Tudo bem que quando nós vamos aumentando a intensidade, a explosão, a potência, nós já tendemos a ir melhorando também essa resistência, tá? Então, em relação ao uso da testosterona, no próximo slide eu vou mostrar para vocês sobre essa elevação do peso corporal, que muitas pessoas consideram que é uma elevação de musculatura mesmo, só que normalmente o que nós vemos é a massa livre de gordura se elevando. Então, voltando aqui, aqui eu coloquei aumento de agressividade. Só que, gente, é algo que assim não está muito bem descrito, tá bom? Eu deveria ter colocado ali apenas aumento de força, pois temos diversos outros hormônios que atuam neste aumento da agressividade. Então, normalmente temos ali o cortisol, que ele acaba agindo sinergicamente com a testosterona, e também o estradiol, tá bom? Então, temos aí diversas literaturas, diversos estudos que afirmam que esse aumento da agressividade viria muito mais pela elevação do estradiol do que pela própria ação da testosterona. Só que o que realmente nós buscamos ali é o aumento da força. E algumas vezes essa agressividade a mais, ela pode contribuir para o aumento da força. Deixa eu ver, atletas de força, isso aí. Então, a A testosterona, ela pode contribuir, lógico, o uso suprafisiológico, né? O abuso. Ela pode contribuir para um comportamento antissocial, então a pessoa ela começa a ficar mais exclusa, né? Mais excluída ali. Irritabilidade, variação de humor, ansiedade, depressão. Então, só que essas alterações são muito individuais, tá? Nós não podemos extrapolar e falar que todos terão ali essa mesma alteração. E, como nós sabemos, não apenas a testosterona, né? Diversos hormônios, eles atuam ali no nosso sistema monoaminérgico, ou seja, através da produção a mais de dopamina, de serotonina, e nós não podemos
acreditar que o nosso sistema nervoso central, ele é tão simples a ponto de, eu vou fazer determinada coisa, isso vai liberar mais serotonina e isso por si só já vai me deixar melhor, né? Ou, vai liberar dopamina e eu vou ter muito mais motivação. Não é bem assim que funciona, tá? O nosso sistema nervoso central, ele é bem mais complexo do que isso, depende muito da característica individual de cada um, depende muito dos comportamentos daquela pessoa, depende muito da expectativa que ela tem ao utilizar determinado hormônio, pois muitas pessoas já têm intrinsecamente essa característica de ser mais agressivo, de ser mais ríspido, né? E a pessoa pode muitas vezes permitir com que ela haja de uma forma mais agressiva, de uma forma mais ríspida com os outros, por estar utilizando, né? Então, vamos supor, um exemplo. Tem indivíduos que falam que, cara, em casa eu tô brigando com a minha esposa, eu tô tendo muito atrito ali. Só que se fosse algo advindo do uso, você não brigaria só em casa. Você brigaria em todos os locais onde você estivesse, né? Agora, se individualmente você está descontando, em uma pessoa em específico, olha, é sempre bom parar, refletir e observar se não é uma permissividade individual que a pessoa muitas vezes ela permite ser mais agressiva, ser mais ríspida, devido a estar utilizando. E é algo que nós sempre temos que ir monitorando, tá bom? Então, é o principal hormônio responsável pela quantidade de massa muscular e força. Faz suprarregulação beta-2 adrenérgica, então assim, ela aumenta a lipólise, tá? Esta afirmação, ela não pode ser extrapolada para mulheres, pois nas mulheres o uso suprafisiológico de andrógenos, ele pode acabar atrapalhando a sensibilidade à insulina, tá? Então, e outra coisa, não é porque aumenta a lipólise que eu vou colocar mais esteroide porque meu atleta está atrasado. Então, pô, o cara me procurou ali com 2 meses para competição e ele estava com 15% de gordura, né? Em 2 meses, dificilmente conseguiremos cair de 15% para algo próximo de 7, 6%. Então é quase que impossível, né? Se a pessoa estiver ali com 15%, o ideal é fazer uma preparação de pelo menos ali uns 4 meses, tá? Agora, se esse indivíduo já estiver com 11, 12%, talvez dê para fazermos uma preparação em 2 meses ali. Porém, eu não considero uma estratégia interessante. Então, voltando, a testosterona, ela sim, ela atua diretamente na diferenciação sexual, tá? Com toda certeza. Atua diretamente na libido, porém a libido ela não é influenciada apenas pela testosterona, tá? Então, isso nós temos que deixar bem claro, pois a libido ela é multifatorial. A libido ela está relacionada à vontade de realmente ter a copulação, né? De ter a relação, né? Então nós temos que ter em mente que libido é diferente de falta de libido é diferente de disfunção erétil, tá? Então a libido realmente é a vontade de ter relação. Já a disfunção erétil é o fato do pênis não ficar ereto, basicamente, tá? E em relação à disfunção, a testosterona atua? Atua. Porém, atua até menos do que na libido. Já na libido, a testosterona ela vai atuar, com toda certeza. Só que não será apenas a testosterona. Temos diversos outros fatores que podem atrapalhar ou podem até aumentar a libido. Beleza? Isso nós temos que deixar muito bem claro. Engrossamento da voz, anabolismo muscular, aumento da taxa metabólica basal, aumento da densidade mineral óssea. E assim, tanto que em relação ao aumento da densidade mineral óssea, a testosterona ela atua, com toda certeza. Só que o estradiol também atua muito mais e é algo que
nós temos que entender que muitas vezes as evidências elas mostram ali um resultado, um determinado resultado do uso da testosterona, só que essa evidência muitas vezes não está levando em consideração também a elevação do estradiol que ocorre ao utilizarmos uma dose mais elevada de testosterona, tá? E redução da lipogênese, ou seja, redução da formação de gordura. E isso aqui é bem claro, principalmente para aquele indivíduo que deixa de fazer o uso, né? Então, não sei, possivelmente alguém aí da aula vai se identificar. Eu me identifico muito, pois no período em que eu fiquei ali sem fazer o uso da testosterona, cara do céu, por mais que você mantenha a dieta bem limpa, mantenha ali um plano normocalórico, o ganho de gordura ele vem. Ele vem muito mais facilmente. Ainda mais para aquelas pessoas que têm uma facilidade de ganhar gordura. Eu tenho uma facilidade absurda. Da mesma forma, então, que eu ganho peso muito rapidamente em musculatura, eu também ganho peso muito rapidamente em gordura. Até por isso que quando eu estava fazendo uso do GH, juntamente com os esteroides ali, foram poucas vezes que eu tive que usar insulina, pois quando eu utilizava insulina, o ganho de gordura era absurdo. Então é algo que nós temos que sempre ir monitorando e sempre levando em consideração esse fator individual, tá? E outra coisa que nós temos que sempre ter em mente. Como nós vimos, o GH, ele reduz também a lipogênese, que é a formação de gordura. O esteroide também, tá? E muitos atletas, eles tomam essa característica como um fator que permite que esse atleta faça orgias alimentares. Ou seja, o atleta ele faz o uso de esteroide, ele faz o uso de GH, ele observa que ele não ganha gordura ou ganha pouquíssima gordura e com isso ele vai se permitindo comer grandes quantidades de alimentos industrializados, alimentos ricos em principalmente gordura saturada. E como nós sabemos, isso pode contribuir para o aumento do risco cardiovascular. Tá bom, gente? Então, não caiam nessa ilusão de que, eu não ganho gordura, então por isso eu vou ficar chutando balde, eu vou ficar comendo tudo que eu quero. Não. Tá? Então, é algo que nós temos sempre que deixar muito bem claro. Se nós optamos por fazer o uso de esteroides, de doses suprafisiológicas, de esteroides, se nós optamos realmente por ser um fisiculturista, nós precisamos ajustar da melhor forma possível todos os outros fatores para que o abuso desses hormônios não tragam muitos colaterais ou colaterais extremamente relevantes, beleza? Então, gente, vou abordar um pouquinho com vocês a respeito da diferença da testosterona total, testosterona livre, tá? Da função da CHBG, para que vocês tenham um pouco mais de noção para irmos para o próximo slide, aonde eu trago ali informações a respeito do uso de quantidades de testosterona e das concentrações sanguíneas que normalmente nós encontramos. No nosso corpo, como nós sabemos muito bem, a testosterona, ela é um hormônio lipossolúvel, solúvel em óleo. Até por isso que o vialzinho ele vem em óleo, né? A não ser a estanozolol, tá? Que ela vem, ela pode vir em veículo aquoso, como também em veículo oleoso, tá? Porém, quase todos os esteroides, todos os esteroides, vamos colocar, basicamente, né? Eles são muito mais lipossolúveis do que hidrossolúveis, são muito mais solúveis em óleo do que em água. E o nosso sangue, ele tem muito mais água, né? Então, os lipídios, eles são melhores transportados na nossa corrente sanguínea ligados a proteínas. Até por isso que nós temos o LDL, o HDL, o VLDL, que são proteínas transportadoras, tá? Então essas proteínas, elas se ligam
a esses lipídios e transportam esses lipídios pelo nosso sangue, tá? E nós temos então a testosterona total, que seria tudo aquilo que está ligado na testosterona, tanto a testosterona ligado e também não ligado, porque a testosterona livre, ela não está ligada a nada, ela está só a moléculazinha mesmo ali, é, é, circulando isoladamente. Só que é uma pequeniníssima fração, tá? E nós temos a testosterona biodisponível, que seria a testo livre, mais a testosterona que está ligada à albumina. E a testo total seria a livre, a ligada à albumina e também a ligada ao SHBG, né? Então, o SHBG, ela é uma molécula que ela tem uma afinidade muito grande pela testosterona. Então, quando ela se liga na testosterona, é muito difícil do corpo conseguir desligar essa ligação, tá? Então, realmente, ela tem muita saudade da texto, digamos, né? Ela ama muito, porque quando ela liga, dificilmente ela vai desligar. Até por isso, nós tínhamos, né, a afirmação, ou seja, a hipótese do hormônio livre, né, aonde eles traziam que quando a testosterona está ligada ao SHBG, nós podemos considerar essa testosterona inativa, tá? E nós devemos considerar a testosterona ativa apenas a livre, juntamente com aquela que está ligada à albumina, pois a afinidade da ligação da albumina com a testo ela é muito mais fraca. Então, essa ligação da testo com a albumina, ela é quebrada e a testosterona, mesmo que ela esteja sendo transportada pela albumina, ela pode retornar a ser uma testosterona livre, tá? Porém, de 2017, 2018 para cá, tivemos ali algumas revisões que, até o momento onde eu sei, nós não temos ainda esclarecido se essa testosterona que está ligada ao SHBG, ela realmente é inativa ou não, pois algumas hipóteses vêm mostrando que algumas células do corpo elas conseguem internalizar a molécula de SHBG que está ligada à testosterona e liberar essa testosterona, ou seja, tornar essa testosterona livre novamente dentro da célula. Então nós temos até aqui o desenho, tá? Aqui seria a forma normal, vamos supor, né, da testo se desligar ao SHBG, tá? Lógico que isso é uma hipótese, e assim, em algumas células eles já conseguiram provar, se eu não me engano, células da próstata, eles conseguiram provar que ela faz essa internalização através da megalina, tá? Só que é algo que, assim, não está muito bem ainda esclarecido. Então, nós não podemos afirmar que toda a testosterona que está ligada ao SHBG, ela é inativa. Nós não podemos afirmar isso, tá? E, então, expliquei para vocês. Agora acredito que vocês já têm uma noção da diferença da texto livre para texto ligado à albumina e para texto ligado ao SHBG, tá? Então, o SHBG, ele se liga muito mais fortemente a texto, dificultando a liberação deste hormônio, tá? Enquanto a testosterona que está livre, ela está livre mesmo, a molécula está livre, está circulando livremente, e uma grande parte, ou seja, até a maior parte da testo total, é, ela está ligada à albumina, aonde essa ligação ela é muito mais fraca, fazendo com que o hormônio se libere mais facilmente e retorne a ser um hormônio, uma testosterona livre. Então, aqui eu trago para vocês essa tabela do estudo do Bazin, que eu falei, aonde eles fizeram ali a administração de diversas concentrações, tá? Começando ali desde 25 miligramas, 50 miligramas, 125, 300 e 600. E essas aqui foram as concentrações que eles encontraram na corrente sanguínea. Só que essas concentrações não são
o pico da, concentra, o pico atingido no sangue, pois neste estudo eles utilizaram o enantato de testosterona e nós sabemos que o enantato de testosterona ele atinge o pico na concentração sanguínea de 3 a 4 dias após a administração. E aqui eles fizeram a coleta de sangue 7 dias após a administração, tá? Então, possivelmente, os níveis sanguíneos de testosterona, eles ficaram mais elevados do que esses que nós estamos vendo aqui, tá? Pois é até bem comum nós vermos indivíduos utilizando ali 300 miligramas de testosterona e encontrarmos, e se a coleta do sangue for realizada no período do pico, é, encontrarmos níveis circulantes ali próximos de 2000 uns quebradinho, tá? Então, tudo vai depender de qual éster que está sendo utilizado e de quanto tempo após a administração foi realizada essa coleta. Então, nós temos que ter clareza em relação a isso, tá? Pois os ésteres, eles foram desenvolvidos para que nós conseguíssemos utilizar administrações não tão frequentes, porque, vamos supor, se fizéssemos ali a aplicação da texto, a texto base, né, que se ela não estivesse ligada a nenhum éster, esta meia-vida é algo bem curta, aonde nós teríamos que fazer ali administrações até mais que uma vez ao dia, tá? Então, por isso, pegaram a testosterona, ligaram a esse éster, e esse éster, ele vai retardando, ele vai ali dificultando a liberação da testosterona para a corrente sanguínea, tá? Então, quando nós vamos fazer a coleta, nós precisamos ter em mente qual éster estamos utilizando. Então, se for um propionato, propionato normalmente com 24 de 20, até com menos de 24 horas ele já está no pico, aonde após 48 horas ele já começa a cair e cai bem, cai bastante, tá? O enantato, normalmente o pico nós encontraremos ali entre o terceiro ao quarto dia, cipionato entre o quarto ao quinto dia, tá? Então, tudo depende digamos que, do que eu quero investigar. Se eu quero investigar a concentração mais elevada, então eu terei que fazer a coleta próximo do pico. Se eu quero investigar o vale, que é a parte ali onde está mais baixo possível, eu terei que fazer a coleta no dia em que faria a reaplicação. Então, toda segunda-feira eu faço a aplicação, né? Então, eu fiz na segunda-feira, na outra segunda, antes de fazer a aplicação, eu faço a coleta do sangue. Desta forma, eu irei verificar a concentração sanguínea no vale, né? Que é o período onde possivelmente a testosterona estará mais baixa, tá? Então, tudo vai depender ali do éster utilizado, da via de administração também, pois isso tem muita relevância, tá? Até eu trouxe aqui para vocês o, a coleta, né, que foi realizada também com o uso da texto tópica, tá? Beleza? Agora, voltando aqui para injetável, nós podemos ver que com 600 miligramas, os indivíduos ali eles atingiram uma concentração próxima de 2.370, isso 7 dias após. Então assim, com 600 miligramas, se fizermos a coleta no pico, possivelmente encontraremos ali valores bem maiores que 3.000, 3.500, tá? Então, é algo que nós sempre temos que ter em mente. Qual éster que estamos utilizando e saber se você quer detectar o pico ou o vale para que essa interpretação ela seja feita mais adequadamente, tá? E, gente, vocês podem observar isso, assim, tá bem claro, é algo bem claro na literatura que quanto maior a quantidade de esteroide, né, que o indivíduo utiliza, mais baixo será a produção de SHBG desse indivíduo, tá bom? Então,
o uso suprafisiológico, ele acaba reduzindo o SHBG e não tem por que nós ficarmos investigando testosterona livre em quem faz o uso suprafisiológico, tá bom? A testosterona livre, ela deve ser solicitada, ela deve ser realizada muito mais naqueles indivíduos que não utilizam esteroide ou em mulheres, pois nesses indivíduos, sim, a oscilação da produção de SHBG faz sentido. Realmente vai fazer diferença nos sinais, nos sintomas clínicos. Só que nos usuários de doses suprafisiológicas, ou seja, para nós, né, bodybuilders, o que nos importa muito mais a testo total do que a dosagem da testo livre e do SHBG. Bom, e vindo aqui para o uso da testosterona em gel, nós temos que ter em mente que a absorção, né, a quantidade de testosterona que vai realmente passar para a corrente sanguínea, ela fica ali algo em próximo de 9 a 14%. Então, sim, a testo em gel, ela vai ser nós teríamos que investir um valor muito maior, tá? Sendo que dificilmente conseguiremos atingir concentrações sanguíneas maiores que 800, 900 nanogramas por decilitro, tá bom? Então, a Textugel está muito mais associada para melhoras clínicas em relação a alterações do humor, em relação à queda de libido, do que a resultados estéticos em si, tá? Os resultados estéticos, ou seja, hipertrofia muscular, eles são muito mais relevantes com o uso da testosterona injetável. Ah, então, tanto que vocês podem observar aqui, né, o androgel, que é o que normalmente é vendido em farmácias, lógico que nós podemos muito bem utilizar os géis que são manipulados, porque o gel manipulado, a concentração dele, ele dá para nós fazermos ali com uma concentração até 15%. Então, em cada pump, né, em cada aplicaçãozinha do gel, nós temos ali aproximadamente 1 grama. Então, se o indivíduo está fazendo uso de uma testosterona a 15%, ao utilizar uma aplicaçãozinha daquela, né, então tem 1 grama, ou seja, 1000 miligramas, né, onde nós teremos ali aproximadamente 150 miligramas de testosterona em cada aplicação. E dessas 150, nós iremos absorver ali algo próximo de 9 a 14%, tá? E então terá uma absorção ali entre 10 a 15 miligramas de testosterona para cada 1 grama de gel, tá? Então vocês podem observar aqui, eu trouxe, e em relação à testosterona em gel, ela sim, é, o pico ele é atingido com aproximadamente ali de 2 a 5 horas após a administração. Então, se quisermos avaliar a concentração máxima atingida na corrente sanguínea, o ideal é que seja feita a administração, seja feita a aplicação, e no máximo ali 2 a 5 horas seja feita a coleta, que desta forma nós possivelmente encontraremos ali o pico da concentração sanguínea. E aqui eu trouxe para vocês um caso clínico que não é, digamos que, algo comum no nosso cotidiano, pois este caso aqui nós podemos observar que ele é um homem de 28 anos. Então eu pausei o vídeo para me hidratar e voltar à voz, né? Então tá bem melhor, né, gente? Olha, comparado a quando eu fui dar aula. Esse indivíduo aqui, ele me procurou, ele estava com interesse em começar o uso da testosterona, tá? Ele já estava ali com 28 anos, tanto que hoje ele compete, né? Então, que foi em 2024.
E nós podemos observar que o perfil lipídico dele estava ok, estava legal, né? Colesterol total 163, LDL 92, HDL 48, né? Então estava bem interessante. E a produção de texto dele era bem relevante, 740. E ao começar a utilizar, o que normalmente nós observamos, ele começou a utilizar 250 miligramas, então 1 ml por semana. E o que normalmente nós observamos é um pode acontecer, né, uma pequena elevação do LDL, algo próximo ali de 5 a 10 miligramas, né? Então, se a pessoa tinha um LDL de 100, com o uso pode ser que isso se não houver nenhuma alteração nos outros fatores, principalmente alimentares e exercício, né? Então, o que normalmente nós observamos é uma piora do HDL, ou seja, uma redução do HDL, e pode acontecer, o LDL ele pode ficar estável ou pode piorar algo próximo de 5 a 10 miligramas por decilitro, tá? No caso dele, nós observamos uma melhora do perfil lipídico, pois antes ele não tinha um padrão alimentar tão bem ajustado, né? Então ele trabalhava, não sei se trabalha ainda, mas ele trabalhava em uma lanchonete e basicamente todas as noites ele comia hambúrgueres, né, ou pizzas, mas ele era um cara bem magro, assim, tipo, ele tinha permissão, né, e até ele sempre fez isso e o perfil lipídico dele estava ok. Só que, ao iniciarmos o acompanhamento, eu elaborei para ele um plano onde eu aumentei o consumo de frutas, eu reduzi o consumo de gorduras saturadas, aumentei o consumo de gorduras poliinsaturadas, né? Então, oleaginosas. Tudo bem que o azeite de abacate, ele contém muito mais monoinsaturadas do que poli. E normalmente nós observamos, os estudos nos mostram que a poliinsaturada, a gordura poliinsaturada, ela é mais benéfica, tá? Se tratando na redução do LDL. E nós podemos observar que com 250 miligramas de testosterona, nós conseguimos ali atingir concentrações. Aqui foi no pico, né, que nós fizemos a dosagem, e aqui foi no vale, tá bom? Então, com 250 miligramas, ele ficava ali, a texto sanguínea dele ficava oscilando entre 1.000, 1.200 a 2.000, 2.200. Isso com 250 miligramas de testosterona. E nós podemos observar que, inicialmente, ó, o perfil lipídico dele melhorou até que expressivamente. O LDL melhorou e o HDL também melhorou, tá? E só que vamos supor, nesse outro aqui, nós já podemos observar que teve uma piora, pois aqui nós começamos na verdade, após esse resultado aqui, então assim, ele começou a fazer o uso e nós não, eu mudei a dieta, só que nós não começamos com um plano hipercalórico, tá? E aí, aqui do mês 7 para o mês 10, sim, nós começamos com um plano hipercalórico, mantivemos o uso da texto, e aí nós podemos observar que o LDL ele estava mais elevado do que anteriormente, tá? Então, essa dislipidemia, ela não está apenas associada a utilizar ou não esteroide, e sim o contexto no geral. Até por isso que eu sempre recomendo o não uso dos esteroides orais, principalmente no período de off, ou o uso bem controlado, né? Pois o período do off, a ingesta hipercalórica, ela já tende a dar uma bagunçadinha no perfil lipídico. E se essa pessoa ela tem pretensão em competir, nós iremos visualizar ali alterações muito mais significativas do perfil lipídico no período do pré-contest, devido à inclusão
de esteroides mais agressivos ao perfil lipídico, como trembolona, como estanozolol, como oxandrolona, tá? E assim, dentre os esteroides que menos impactam o perfil lipídico, temos aí a testosterona e a nandrolona. Essas duas, elas são digamos que as menos agressivas ao perfil lipídico. Tá, beleza, minha gente? Dar um pouquinho a respeito da testosterona em mulheres. É isso aí. Então, a produção endógena da mulher, ela fica ali algo próximo entre 4 a 7 miligramas por semana, que fica aproximadamente 10% da produção do homem. Tá? Então, o homem endogenamente, ele produz entre 40 e 50 miligramas até 70, 80 miligramas por semana. Tá? E enquanto no homem essa produção ela varia diariamente, então o homem ele produz mais testosterona no período da manhã, né, no período cedo ali, então próximo ao acordar, vamos supor. E essa produção ela vai decaindo de acordo com o dia. A mulher ela já tem uma produção mais volátil relacionada ao período fértil, né, ao ciclo menstrual da mulher, tá? Aonde no período onde a mulher está ovulando é aonde nós encontramos as maiores concentrações sanguíneas de testosterona nessa mulher, tá? Então, quando nós queremos, digamos que observar a produção de testosterona da mulher, o ideal seria essa coleta ser realizada no período fértil desta mulher, tá? E mulheres que fazem uso de anticoncepcional, nem tem por que avaliarmos ali a dosagem de testosterona, pois quase sempre essa dosagem vai ser bem baixa, tá? Então, e nos casos em que essa dosagem, ela, então, se a pessoa deseja realizar, né, essa dosagem nas mulheres, desconfiando que essa mulher tem uma deficiência na produção de testosterona, o ideal seria a dosagem de testosterona através da espectrometria de massa, tá? E não a dosagem de testosterona total, tá? Normal, né? Que a normal é por quimiluminescência, pois a, a metodologia de quimiluminescência, ela é pouquíssimo sensível com concentrações sanguíneas ali abaixo de 50 nanogramas por decilitro, tá bom? Então, a dosagem de testosterona total, livre, por quimiluminescência, em mulheres, ela pode ser realizada quando o profissional desconfia de um excesso de produção de testosterona, tá? Agora, nos casos de deficiência, aí já não é tão adequado realizarmos ali a coleta da testosterona total e livre por quimiluminescência, que é o que normalmente é realizada, tá bom? E 1 grama de gel de testosterona a 1%, né? Então, no homem, normalmente a concentração utilizada, ela varia ali de 10 a 15%, enquanto na mulher, o ideal seria não ultrapassarmos ali 1% da concentração, tá? Pois, da mesma forma, a, a absorção da testosterona tópica, ela fica ali algo próximo, vamos colocar 10%, tá? Então, se essa mulher, ela está fazendo uso de uma testosterona com uma concentração de 1% em cada pump, ou seja, em cada 1 grama, né, terá ali algo próximo de 10 miligramas de testosterona, aonde essa mulher ela irá absorver algo próximo de 1 miligrama de testosterona por dia, e isso colocando ali numa semana, ficará próximo de 7 miligramas, que seria a produção máxima endógena feminina, tá bom? E quantidades realmente significativas para hipertrofia muscular normalmente causam androgenismo, tá? Então, pensando
na melhora estética, ou seja, pensando na hipertrofia muscular em mulheres, é muito mais relevante, muito mais interessante utilizarmos outros esteroides que são menos androgênicos comparado à testosterona, como o Hemogenin, que é a oximetolona, como a oxandrolona, tá? Do que o uso da testosterona mesmo. A testosterona em mulheres está muito mais associada à síndrome da disfunção. Puta, agora sumiu o nome aqui, né? Pera aí que eu vou lembrar já já. Deixa eu até. Peraí, apertar pause aqui já. Então está muito mais associada com o transtorno do desejo sexual hipoativo, né? Então, quando a mulher realmente não está tendo interesse em copular, interesse em ter relação sexual, tá? E nestes casos, a testosterona pode ser útil se realmente for a baixa produção a causa deste desejo baixo, né? Deste transtorno, porque, como eu falei para vocês, a libido ela está muito relacionada com outros fatores, como restrição de sono. Então, se a pessoa não está dormindo adequadamente, não está descansando bem, a libido fica baixa. Se essa pessoa está num período de baixa ingesta calórica, né? Então, fazendo ali um plano, um balanço calórico negativo, comendo menos do que gastando, isso por longo período, também pode reduzir esse interesse sexual, até o próprio relacionamento da mulher com o parceiro, tá? Então, é muito mais vantajoso nós investigarmos todos esses outros aspectos do que apenas irmos diretamente no uso da testosterona, tá? E quando nós falamos a respeito da reposição hormonal em mulheres, a testosterona ela não entra, tá? Então, se formos observar os guidelines, né, o que nós temos de evidências abordando a respeito da reposição hormonal em mulheres está muito mais associada com a reposição do estradiol e da progesterona, né? A progesterona principalmente visando ali uma redução do câncer de colo, do câncer, no caso do útero, né, do endométrio e também no câncer ovariano, tá bom? Muito mais ao endométrio, tá? Então isso nós devemos deixar muito bem claro, pois na mulher nós também temos a diferenciação da libido com a diferenciação da disfunção erétil, tá? Porque a testosterona na mulher, ela pode melhorar a libido, mas nem sempre ela vai melhorar a disfunção erétil, que no caso da mulher está muito relacionada à lubrificação vaginal. Ah, então, se a mulher ela faz o uso apenas da testo, ela pode sentir uma libido melhor, né? Sentir mais libido, porém a relação ela pode não ficar tão confortável devido a essa falta da lubrificação vaginal, tá? E então, nos casos de mulheres, né, é muito mais interessante o uso da testosterona em gel do que da testosterona injetável, tá bom? Tanto que eu trouxe aqui para vocês, né, esse quadro, aonde foi feita a administração de enantato de testosterona, tá bom? Então, eu não sei como é que eles conseguiram ali fazer a administração de 3 miligramas, mas possivelmente eles fizeram diluição do esteroide, pois o que normalmente nós temos acesso, o mais diluído possível, seria a Deposteron, né? Que a Deposteron ela vem 200 miligramas em 2 ml, ou seja, 1 ml tem 100 miligramas, né? Então, se nós pegássemos ali 0,1 da Deposteron, né, que vai dar próximo da marquinha de 10 UI na seringuinha de insulina, ali nós já temos aproximadamente 10 miligramas de testosterona, tá? Então, seria a dose máxima que a mulher poderia utilizar.
pois quando nós falamos em concentração sanguínea de testosterona na mulher e virilização, né, e surtismo e masculinização, o que nós temos normalmente como, digamos que, claro, é que a concentração sanguínea preferencialmente não ultrapasse 100 nanogramas por decilitro. Então, nós temos ali algumas evidências que mostram que se a concentração sanguínea da mulher permanecer até no máximo 100 nanogramas por decilitro, normalmente estes valores não trazem colaterais virilizantes muito expressivos, tá bom? E com a testosterona gel, a 1%, dificilmente o valor vai ultrapassar, a concentração sanguínea vai ultrapassar esta quantidade, tá? Porém, na injetável já ultrapassa muito mais facilmente. Então, vocês podem visualizar aqui que se a mulher utilizar 25 miligramas, então, se ao invés da mulher utilizar ali a Deposteron, então vamos colocar que essa mulher utiliza a Durateston. A Durateston, ela vem 250 miligramas em 1 ml, né? Então, ao administrar na marquinha ali de 10 UI, né, da seringa de insulina, ou seja, ao administrar 0,1 ml, né, essa mulher ela vai estar administrando ali algo próximo de 25 miligramas de testosterona, aonde os níveis sanguíneos estarão ali próximo de 210. É lógico que não vai ser um mês ou 2 meses que a mulher está fazendo esse uso, que ela já vai observar colaterais virilizantes muito expressivos. Não. Porém, no longo prazo, com toda certeza, ela vai começar a observar esses sinais virilizantes. Tá bom, gente? Então, é isso aí. E aqui eu trouxe um outro caso clínico, no caso, uma mulher de 45 anos, então ela estava ali entrando no período da menopausa, né? E ela realmente estava tendo um transtorno de desejo sexual hipoativo, aonde na dosagem anterior, eu até não trouxe aqui, nós encontramos ali a concentração próxima de 15, se eu não me engano, nanogramas por decilitro de testosterona total, tá? E a livre também estava bem baixa. E ao iniciar o uso da testosterona tópica a 1%, tá? Esse foi o pico encontrado. Então, ela fez a administração, após 2 ou 3 horas, ela fez a coleta de sangue e foi verificado ali que a concentração sanguínea de testosterona total dela estava próximo de 86, tá? Nanogramas por decilitro. Então, e nós podemos observar também que a testo livre, ela estava bem elevadinha, até bem próximo aqui do. Tudo bem que não está bem próximo, né? Do meio do ciclo. Então, o meio do ciclo é o período onde a mulher mais produz, tá? Porém, essa mulher aqui, ela já estava entrando na menopausa, então o exame anterior que foi realizado antes do uso da testosterona, ele não foi coletado exatamente no período fértil dela, pois ela já não estava tendo os ciclos menstruais bem regulados, tá? Porém, o uso desta quantidade normalmente traz ali melhoras significativas no transtorno de desejo sexual hipoativo, que é basicamente a única recomendação do uso da testosterona em mulheres, né? Alguns profissionais podem associar também a perda de memória, a cansaço, só que quando nós vamos avaliar exatamente, temos outras características que muitas vezes estão relacionadas à restrição de sono, tá? Fazendo com que essa mulher tenha essa perda de memória, tenha esse cansaço excessivo, do que a deficiência mesmo da testosterona, tá, gente?
E agora iremos abordar um pouquinho a respeito do estradiol, né, dosagem de estradiol, que é o hormônio mais importante ali para a mulher, tá bom? Então, já está descrito aqui, né, o principal hormônio relacionado ao desenvolvimento sexual feminino, tá? Então, o estradiol é o que dá, digamos que não somente o estradiol, né, os estrogênios em si, porém o estradiol, os estrogênios seriam ali estradiol, estriol e estrona. E o estradiol é o mais potente, é o mais significativo destes outros, tá? Não que os outros não tenham relevância, porém a relevância ela fica ali dentro de outros contextos, principalmente em relação ao contexto da fertilidade, tá? Só que dentro do nosso contexto, do fisiculturismo, da estética corporal, o estradiol é basicamente o mais relevante, tá? Então, em níveis adequados, contribui. Então, gente, eu já mudei aqui a configuração e eu assisti aqui as aulas que eu acabei de gravar, né? Os slides que eu acabei de gravar, e se eu não me engano, o ponteiro do mouse não estava aparecendo, tá? Na verdade, ele já estava ali marcado, né, para aparecer, não sei por quê. E vamos aguardar aqui, tá? Acredito que agora vai começar a aparecer, mas já estava marcado ali, porque eu considero extremamente relevante eu estar aqui mexendo com o mouse e apontando para vocês a respeito do que eu estou falando, tá? Então, em níveis adequados, sim, contribui para a melhora do humor, bem-estar, controle do apetite, densidade mineral óssea, saúde vascular, né? Então, sim, saúde cardiovascular, né? Tanto em relação ali à saúde vascular, como também em relação à saúde do coração, tá? E o estradiol, ele tem um perfil cardíaco, um perfil melhor, digamos que ele atua melhorando o perfil lipídico. Até por isso que os valores de referência ali para mulheres são valores de HDL mais elevados que do homem, possivelmente não, devido principalmente a essa alteração, essa diferença, né, essa divergência em produções hormonais, né? Então, no homem, a testosterona é o principal hormônio relacionado ao desenvolvimento sexual e na mulher, o estradiol, tá? Tanto que na TRT, para a mulher, depois que a mulher entra ali na menopausa, como eu já abordei com vocês, os principais hormônios que são administrados ali são o estradiol e a progesterona, tá bom? E pensando neste contexto, no nosso contexto, é extremamente relevante os homens não utilizarem antiaromatases, tá? Para que o estradiol ele fique ali equilibrado em relação à testosterona, tá? Então, quando nós falamos a respeito do uso suprafisiológico da testosterona, o ideal é que o estradiol também esteja mais elevado, tá? Então, da mesma forma que o uso suprafisiológico faz com que a testosterona sanguínea ela fique bem superior aos valores de referência, nós não devemos utilizar o estradiol nos basear nos valores do estradiol com o valor de referência que nós verificamos aqui em relação aos homens, tá? E em relação à mulher, essa produção de estradiol, ela também ela varia de acordo com o ciclo menstrual, tá? Então, dependendo do período ovulatório da mulher, terá uma produção maior ou menor de estradiol, beleza? E nós podemos ver aqui que o valor de referência maior está relacionado ao período pré-ovulatório, ou seja, o período próximo da ovulação. Da mesma forma que a testosterona ela é mais produzida na mulher neste período ovulatório, no período fértil, o estradiol também, tá? Ele é mais produzido pela mulher nesse período fértil e após a menopausa, a mulher cessa a sua produção, tá? Ela deixa de produzir estradiol e deixa eu só ver se eu trouxe isso aqui. Então aqui, né, o estradiol suprimido, ou seja, a produção de estradiol baixa, ou no homem que faz o uso da testo, no homem que faz o uso de algum anti-aromatase, que a estradiol está bem baixo, né? Pode haver ali uma redução da potência peniana, então eu já havia comentado isso com vocês, tá? Essa redução da potência peniana seria ali, está relacionada à disfunção erétil, tá?
que é algo diferente da libido. Dislipidemias, que são alterações mais significantes ainda no perfil lipídico, tá? Então, quando o homem ele faz o uso da testo e ele permite que o estradiol fique mais elevado, normalmente o perfil lipídico ele fica um pouco melhor do que aquele indivíduo que faz o uso suprafisiológico de testosterona e suprime a aromatização, né? Suprime a conversão da testosterona em estradiol. Aumento de gordura visceral, ou seja, aumento da gordura que fica por detrás, né, da parede abdominal. Então, da gordura que fica ali entre os órgãos, que é a gordura mais inflamatória, tá? E isso nós conseguimos observar muito bem nas mulheres em que entram depois que a mulher já está ali uns 5, 6, 10 anos após a menopausa, né? Então, antes da menopausa, o estradiol, ele digamos que dá uma certa preferência, principalmente na mulher, né, no depósito de gordura subcutânea, tá? Então, da gordura que fica distribuída pelo corpo, tá? Principalmente nas regiões dos glúteos, do quadril, do flanco, que traz para a mulher aquela característica ginoide, né? Enquanto que é o formato de pera. Enquanto no homem nós temos a predominância da testosterona e também no homem nós temos ali a predominância do depósito de gordura central, né? De gordura visceral, ou seja, na barriga. É, tipo aqueles homens que têm barriga de chope, né? Só o barrigão, que é relacionado à saúde cardiovascular é bem pior, tá? Então, a gordura visceral, ela é muito mais inflamatória do que a gordura subcutânea, tá? E na mulher, depois que ela entra na menopausa, ela começa a perder ou reduzir a gordura subcutânea, a gordura, digamos que do quadril, né, dos flancos, das coxas, e começa a aumentar a gordura visceral, tá bom? Redução da lubrificação articular e vaginal. Então, assim, no homem que faz o uso suprafisiológico de testo, permitir que o estradiol esteja em valores adequados tende a trazer uma lubrificação articular melhor, tá? E também tende a trazer uma certa resistência maior aos tendões, beleza? Além de melhorar a saúde cardiovascular, o estradiol ele tem um papel extremamente importante na dilatação da artéria, principalmente, né, dos vasos sanguíneos. Então, os nossos vasos, eles precisam ter vamos dizer, mobilidade, né? Eles precisam conseguir dilatar e conseguir contrair para controlar melhor a nossa pressão. Pois devemos entender que se os nossos vasos sanguíneos eles não têm a capacidade de se dilatar, é muito mais fácil nós termos uma elevação da pressão sanguínea, tá? Pois quando é necessário o nosso coração bombear mais, se por acaso o meu vaso sanguíneo ele não consegue dilatar tão bem, isso acaba quase sempre ali resultando num aumento da pressão sanguínea um pouco mais expressivo, tá? E na mulher, o estradiol é produzido ali pelos ovários, tá? E no homem, através da aromatização da testosterona, tá bom? Então, esse aqui é um resultado de estradiol meu mesmo, tá bom? Então, tanto que vocês podem ver aqui, 2020, ele estava 74, né? Aqui não trouxe a data, mas possivelmente seja à frente de 2020, né? E se tratando, deixa eu ver, que não está aqui, porém é de extrema importância. Ah, tá. É, hoje nós temos uma clareza maior em relação ao lipedema, tá? E até o momento que nós temos, lógico que eu vou resumir o máximo aqui para que vocês possam compreender talvez mais facilmente, tá? É, digamos que o que mais diferenciaria a mulher que tem lipedema da mulher que não tem lipedema é que a mulher que tem lipedema normalmente, lógico que isso são características genéticas, tá? Porém, essa mulher normalmente ela ou produz mais estradiol ou tem mais receptores para o hormônio estradiol, tá? Então,
Isso faz com que a mulher tenha um maior depósito de gordura subcutânea nessa região do glúteo, dos flancos, das coxas. Há também alguns tipos de lipedema que atingem ali os braços, tá? E no lipedema, essa gordura, ela é mais dificilmente acessada. Então, por mais que a mulher passe por períodos de restrição calórica, nós observamos uma perda de peso, digamos que em alguns, uma perda de gordura mais acentuada em alguns locais, e nestes locais onde a mulher tem esse acúmulo maior de gordura devido ao lipedema, a perda pode não ser tão acentuada quanto em outros locais, tá? Porém, isso não quer dizer que a mulher não vai perder gordura daquela região, tá? Então, o que nós temos que entender é que pode dificultar? Pode. Entretanto, ela vai ir observando uma melhora de acordo com o tempo, tá? E também de acordo com a realização do exercício físico, a realização do treinamento de força, buscando hipertrofiar a musculatura daquela região, buscando trazer uma vascularização mais adequada para aquela região, tá? E voltando aqui nesta parte onde eu trago contribui para a melhora do humor, bem-estar, aí vocês vão me perguntar, Gustavo, mas você falou no slide de testosterona que nós temos algumas evidências, alguns estudos mostrando que o estradiol pode ser que a quantidade de estradiol exacerbada, né, pode ser ali, pode atuar aumentando a agressividade mais do que a própria testosterona, né? Só que isso é observado principalmente nos períodos aonde essa produção de estradiol, essa concentração de estradiol, ela é bem elevada, tá? Então, não está ainda tão bem esclarecido essas alterações que esses hormônios eles podem trazer, beleza? Então, por mais que eu traga algumas informações aqui, nós temos que ir levando em consideração a característica individual das pessoas. E assim, pensando na estética corporal feminina e levando em consideração o que nós observamos nos resultados das competições de fisiculturismo, a linha de cintura é o ponto, digamos que mais relevante. Então, aquela mulher que tem uma cintura fina, comparado à relação cintura-quadril, então ter a cintura bem mais fina do que os próprios glúteos, né? Tanto que se levarmos em consideração ali a Eduarda Bezerra, que foi a atual campeã da, da categoria Wellness, é, nós vemos que, assim, eu pelo menos eu nunca vi uma atleta feminina que tenha a mesma relação que ela, né? Uma cintura extremamente amarrada e o quadril mais avantajado, né? O quadril mais largo. E isso realmente traz uma característica de estética muito mais atrativa em relação ao homem se atrair mais pela mulher, tá? Então, não faz sentido algum a mulher utilizar compostos anti-aromatases, tá? Até porque o anti-aromatase ele vai reduzir a conversão de testosterona em estradiol. E na mulher, isso ocorre em pequena quantidade, né? Na mulher, a mulher por si só, ela já produz, quando ela está no período fértil, né? Quando ela está, digamos que antes da menopausa, né? Ela já tem uma produção de estradiol mais elevada, beleza? Então, não faz sentido algum a mulher fazer o uso de compostos anti-aromatase, tá? Para o homem, isso vai depender muito e também, assim, nós não temos tão bem esclarecido essa relação de que o estradiol mais elevado realmente ele vai trazer uma retenção hídrica maior para aquele homem. Nós não temos ainda tão bem esclarecido isso, tá? Então, eu já fiz algumas preparações sem fazer o uso de anti-aromatase
e tivemos ali bons resultados. Tudo bem que eh, na preparação, eu normalmente no último mês eu não utilizo doses elevadas de testosterona, tá? Eu prefiro utilizar outros esteroides e manter a testosterona ali algo próximo de 300, 350 miligramas. Se for um bodybuilder, se for um atleta mais pesado, talvez 500, né? Porém, em Men's Physique, Classic Physique, normalmente no máximo 300 miligramas de testosterona por semana neste último mês, sendo que quase sempre na última semana eu retiro a testosterona, tá? Na última semana eu dou preferência para fazer o uso de esteroides orais, até para evitarmos as punções, né? Evitarmos ali as furadas, pois, olha, sendo bem sincero, na última semana é a semana que acontece tudo. Tudo aquilo que não aconteceu na competição de ruim, vamos supor, tende a acontecer na última semana. Então eu mesmo já tive que subir com algumas aplicações inflamadas, é, e isso faz com que toda a beleza, não toda, mas uma grande parte da beleza do físico, ela fique comprometida e também acaba abalando muito o psicológico do atleta, tá? E isso pode trazer ali um impacto muito negativo para o resultado final. Beleza, minha gente? Então, deixa eu ver, porque assim, como tem bastante coisinha da prática que eu gosto de ir trazendo para vocês, então por isso que eu dou essas paradas para tentar lembrar se tem algo mais relevante. E em relação Gustavo, e qual seria ali a proporção mais adequada de estradiol relacionado à testosterona com o uso suprafisiológico, tá? É, vai depender muito do, da unidade de medida que nós estamos trabalhando, que o laboratório nos libera. Porém, normalmente a testosterona é liberada em nanogramas por decilitro e o estradiol é liberado em picogramas por ml. E então, assim, suponhamos, o que normalmente nós temos sendo, digamos que resumindo bem toscamente, né, assim como o Dudu fala, é, se pegarmos o valor do estradiol e multiplicarmos por 20 o valor do estradiol na dosagem sanguínea, quando ela está em picogramas por ml principalmente, nós teríamos que ter ali um valor aproximado da testosterona, tá bom? Então, ou se pegarmos a testosterona, o valor da testosterona e dividirmos por 20, o estradiol tem que estar próximo, tá? Então, vamos supor, pegando aqui o celular para fazer um cálculo bem rápido, então 136, né, 136 vezes 20, possivelmente a minha testosterona total ali, ela estava algo próximo de 2.700, né? Então, assim, 2.500 a 3.000. Então, uma pessoa que está ali com uma testosterona de 1.500, né? 1.500 dividido por 20, o estradiol daria algo próximo de 75, tá? Então, assim, sendo lógico que isso não é algo exato, até porque a produção de aromatase, ela varia muito de indivíduo para indivíduo, varia muito dos hábitos que aquela pessoa tem, em relação a alimentos que ela consome, tá? Então, normalmente o indivíduo que consome bastante compostos bioativos, bastante fitoquímicos, polifenóis, que estão presentes em frutas e vegetais, normalmente esses compostos eles contribuem para uma pequena redução, tá, da aromatização, enquanto os indivíduos que ingerem bebida alcoólica, que não têm, que têm um percentual de gordura um pouco mais elevado, isso também nós temos que levar em consideração, tá? Então, a gordura o tecido adiposo, ele é um tecido normalmente rico em aromatase. E isso faz com que o nosso corpo converta mais testosterona em estradiol, tá? Até por isso que nas pessoas com um tecido gorduroso maior, né, a pessoa com percentual de gordura mais elevado, ela tende a ter uma sensibilidade maior nas mamas, tá? E também tende a produzir uma quantidade um pouco mais elevada ali de gordura nessa região, né? A depositar um pouco mais de gordura nesta região. Aqui eu trago para vocês algumas referências e o meu muitíssimo obrigado, tá? Aqui temos algumas fotos de quando eu competia. Esta, no caso, vamos ver aqui.
Aí, né, que essa aqui, aqui a câmera ela grava invertido, né? Então, esta foto do lado de cá, né? Aqui, é isso, do lado de cá, que eu estou de frente, foi da minha primeira competição. Então, esse foi meu físico no estreantes, tá? Na verdade, no estreantes não, porque a competição não era estreantes, mas foi a minha estreia e tanto que, assim, vocês podem ver que eu tô branco ali, praticamente sem pintura, né? Então, foi na competição deste troféu aqui, que foi Expo Nutrition, uma competição que, uma feira que tinha em São Paulo, isso foi 2015, e onde eu fiquei ali top 3, tá? Era na categoria bodybuilding, era uma categoria única, então não tinha distinção de peso, tá? Nós tínhamos ali, eu acho, que quase 20 atletas, e eu consegui pegar o top 3, tá? Sem ensaiar pose, sem nada, tá, gente? Então, assim, como eu já trouxe para vocês, eu acredito que eu já tenha falado isso para vocês, então eu entrei no fisiculturismo muito mais para acompanhar a minha esposa, muito mais pela prática, pela experiência, pelas amizades que eu acabei fazendo dentro do fisiculturismo. Eu sou extremamente grato, não me arrependo de nada do que fiz. Se pudesse, faria tudo de novo, tá? Só que eu nunca tive tesão em. Tanto que vocês podem ver pela minha feição. Eu sempre fui muito tímido, é, e assim, né, tanto que nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã, ninguém da minha família nunca foi assistir uma competição que eu participei, tá? Digamos que para minha família não faz muito sentido a competição por beleza, a competição por estética, tá? E isso são características familiares, cada pessoa, digamos que tem a sua preferência. E então nessa competição eu acabei ali ficando bem colocado, tá? Na outra foto, daqui já do lado, desse lado de cá, né, de costas, foi no Arnold, em 2016. Na minha estreia, então nessa foto de cá, eu estava ali com 90. Por mais que não tinha, digamos que, definição ali de peso, né, eu subi com 90 nesta de cá. E nesta de cá, na do Arnold, a foto de costas, eu subi ali com 80, na categoria de 85. Aí no Arnold já tinha a distinção de peso, tá? Então eu subi um pouco mais seco, só que também com um volume um pouco menor. E aqui foi a competição de 2017 do brasileiro, da IFBB, aonde eu fiquei em top 4, né? Tínhamos ali 20 e poucos atletas, era o brasileiro, então antes da entrada da NPC, nós tínhamos ali bem menos competições, né? E tínhamos um campeonato brasileiro da IFBB anual, tá? E nesta competição tínhamos ali diversos atletas conhecidos, né? Tínhamos o Bico, que é Gustavo Bico, que é de São Paulo. São Paulo não, desculpa, do Rio Grande do Sul. Ele ficou em segundo ou terceiro lugar. O campeão, eu não me lembro mais como que era o nome dele. E este foi o físico apresentado, beleza? Gente, muito obrigado a todos, um grande abraço, que Deus os abençoe. E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição. Podem enviar mensagem ali pelo Instagram. Valeu! Somzinho aqui, ó.